Oi, gente, como vai essa mente neurótica de vocês? Eu sou a Bel, apresentadora do Fluxo de Neura, e esse é o nosso primeiro episódio oficial. No episódio de hoje, a gente vai embarcar na neurose do medo. Que neurose absurda, hein? Eu, como uma boa neurótica, também sou extremamente medrosa. E eu acho que a minha ansiedade tem relação total com os meus medos. Eu acho que a minha ansiedade, na verdade, é a a forma como eu materializo o meu medo, não sei se eu poderia dizer assim. Esses dias eu estava muito ansiosa e eu estava pensando do porquê que eu estava tão ansiosa, né? Do porquê que eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo comer direito, e o que estava me causando aquilo. E aí eu constatei que eu estava com muito medo, né? Eu estava muito insegura do futuro. Eu acho que a coisa que mais resumiu o meu sentimento foi medo. E aí eu falei, putz, será que eu sou mesmo uma pessoa ansiosa ou eu só sou uma pessoa extremamente medrosa? E eu não sabia que isso que eu tava sentindo era medo. E eu acho que o medo é um sentimento extremamente poderoso. É um sentimento que baliza, né, muitas relações e até relações, né, geopolíticas. Eu vou abrir um parênteses para falar uma fofoca geopolítica para vocês, mas eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele já começou a desenvolver uma bomba nuclear. Foi com a Argentina, se eu não me engano, na década de 90. Só que a gente teve que interromper todos os nossos estudos porque a gente entrou na lista dos Estados Unidos de países, tipo assim, países perigosos, o que fez com que a gente tivesse que encerrar essas atividades. Mas olha só como o medo foi extremamente poderoso nessa circunstância, né? O medo dos Estados Unidos da gente desenvolver uma bomba nuclear fez com que ele colocasse a gente numa lista de países perigosos e o nosso medo de receber alguma retaliação, alguma sanção econômica fez com que a gente parasse de desenvolver as pesquisas, né, para a bomba nuclear. Então, nada chegou a se materializar de fato. O Brasil não sofreu nenhuma sanção direta, a gente não chegou a desenvolver nenhuma bomba nuclear, mas ações muito concretas foram desenvolvidas a partir do medo, dessa incerteza do que pode acontecer. E a vida é cheia de incertezas. E eu acho que quanto mais a gente vai crescendo, né, se tornando adulto, vai tendo mais e mais incertezas. Eu estava falando que eu estava com muito medo esses dias, muito ansiosa, né, ou com medo, porque eu tô saindo da casa dos meus pais. Eu tenho 23 anos e eu vou sair da casa dos meus pais. E sair da casa dos pais é aterrorizador, dá muito medo, porque é um rompimento muito forte, né. A família é um laço muito grande que a gente tem, é o primeiro lugar onde a gente se socializa, são os nossos laços, né, mais fortes e quebrar com isso de alguma forma é muito assustador, porque eu vivi 23 anos da minha vida numa dinâmica familiar, residencial, né, na mesma casa, então aqui sempre teve uma dinâmica familiar muito institucionalizada, muito rígida, não rígida no sentido de que eu vivia aqui na casa dos meus pais como num quartel, mas que eu vivia uma organização muito estabelecida, né, eu vivia uma ordem muito já predita. E aí agora eu vou sair da casa dos meus pais e eu vou criar essa ordem, né, eu vou criar esse outro ecossistema, que é onde eu, né, futuramente vou ter os meus filhos e tudo, vou criar minha família, e eu vou fazer parte da formação primária disso, né, não que eu não fizesse parte da formação do ecossistema da casa dos meus pais, mas o lugar que a gente ocupa é outro. E a insegurança de nunca ter ocupado um lugar e passar a ocupar esse lugar é muito grande. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas, eu tenho muito mais segurança para desenvolver certas atividades depois que eu vejo uma pessoa fazendo. Então, assim, na minha vida acadêmica, né, eu como ciência social e eu sou mestranda também em sociologia, nos primeiros artigos que eu escrevi na minha vida, eu queria muito ver como que era a construção de outros artigos,
Quando eu fui fazer o projeto, do meu mestrado, eu quis entender como que era os outros projetos, né, pra eu entender como que eu ia fazer o meu, porque a gente não tem muito parâmetro do que fazer. Só que como desenvolver a sua família, como criar a sua família, como criar o seu ecossistema familiar, é uma coisa que não tem muito um manual, não tem regra ABNT para você seguir. Assim, existem os padrões de família tradicional impostos pela sociedade, mas isso é muito mais do que a gente apresenta socialmente, do que a gente vive de fato no íntimo das nossas casas. E não ter um manual para isso é assustador. Mas tem uma coisa que eu acho que é ainda mais assustadora do que tudo isso, de não ter um manual pré-estabelecido do que fazer, é o capitalismo, né. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar conta, se eu não tenho dinheiro, eu passo fome. Eu passo fome, eu não tenho como fazer a compra do mercado, não tenho como pagar a luz, e isso é aterrorizante, assim, eu tenho as minhas contas aqui, eu tenho o meu dinheiro, eu sempre, né, busquei trabalhar, busquei a minha independência financeira dentro da casa dos meus pais, então eu tenho meu dinheiro há bastante tempo já, eu pago as minhas coisas, mas pagar a minha casa, né, tipo assim, sustentar a minha casa, eu não vou morar sozinha, mas ajudar a sustentar a minha casa, é um nível de responsabilidade que eu nunca tive esse nível de responsabilidade. Então quando eu pensava nisso e meu coração acelerava e eu não conseguia comer, não era só que eu estava ansiosa, porque eu estava insegura, eu estava com medo. O que eu sinto hoje, e eu acho que eu consigo dar nome para isso, é medo. Eu estava com medo do que eu vou fazer, porque o medo do incerto é muito grande, assim. Eu não tenho uma garantia de que eu vou ter sempre uma renda, eu vou ter sempre como pagar as minhas contas, eu vou estar sempre estável financeiramente. Eu não tenho essa garantia. Eu não nasci herdeira, eu não ganhei na loteria e eu não apliquei golpes e fiquei milionária antes dos 20. Então eu vou ter que trabalhar, pagar minhas contas assim como qualquer pessoa. Só que como qualquer pessoa, eu posso ser demitida, eu posso perder o emprego, pode acontecer 1 milhão de coisas. Isso é um medo novo pra mim, isso é uma coisa muito nova, porque dentro da casa dos meus pais, óbvio que eu sempre me preocupei de ter o meu dinheiro, de ter a minha estabilidade financeira, mas assim, eu preciso do meu dinheiro para pagar minha análise, eu preciso do meu dinheiro para colocar gasolina no meu carro, para pagar minha academia. São coisas muito menos, fundamentais do que pagar minha conta de luz. Eu acho que tem um peso nisso muito maior. E é uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Então essa coisa do novo é aterrorizante, assim, por isso que eu não acho que aquilo era ansiedade, não era um medo normal, era assim, era um terror, era um pânico, sabe, do tipo: "Meu Deus, e se eu não der conta?". Que é isso também, o medo do fracasso. Eu lembro quando eu estava, participando do processo seletivo do mestrado, que eu tinha muito medo de não conseguir, muito medo. E assim, todo mundo me falava: "Ah não, relaxa, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir". E eu lembro que eu odiava quando as pessoas falavam isso pra mim, porque aí eu sentia que eu tinha um duplo medo, né, o medo de não conseguir, que era um medo que eu já tinha comigo mesma, e o medo de decepcionar aquelas pessoas, né, então eu tinha uma dupla responsabilidade, um duplo medo. Então eu tinha medo de fracassar comigo e medo de fracassar com o outro. E assim, nossa, foi horrível, foi uma época péssima para o meu psicológico. Eu estava muito sobrecarregada, e o peso é muito forte, né, assim, sentir isso que você precisa é muito duro. E a vida acadêmica é muito difícil, são muitas etapas, né, foi prova, entrevista, projeto, prova de proficiência em línguas, e eu sinto que não há uma transparência nessas etapas também, né, tipo assim, descubra os critérios e aí, a cada etapa era um pânico diferente, sabe. Eram etapas relativamente longas, né, duravam pelo menos umas 3, 2 semanas, e eram 3, 2 semanas de muita insegurança, né, porque todas as etapas eram eliminatórias. Então a cada etapa, tipo assim, eu estava podendo cair, né, sair do processo. E no final deu certo. E aí eu lembro que quando eu passei, né, eu vi que eu passei, eu não consegui ficar feliz, eu não consegui me realizar,
Porque o meu medo era tão grande de não conseguir, de não dar certo, que o que eu senti foi alívio, não foi felicidade, né. Eu fiquei aliviada de ter conseguido o que eu queria, de não decepcionar ninguém, de não decepcionar a mim mesma, mas eu não fiquei feliz, né. Eu fiquei aliviada. E foi frustrante, porque eu queria ter ficado muito feliz. Eu queria ter, assim, surtado de alegria, mas não foi o que aconteceu, porque o meu medo estava falando muito mais alto. E o medo do desconhecido, eu acho que ele leva até para lugares muito mais profundos. Eu sou uma pessoa sem religião, eu não acredito em nada, né, eu sou ateísta, então eu não tenho nenhuma fé, não acredito em vigias nem nada assim. Eu acho que quando a gente morrer, acabou mesmo. Morreu, acabou, acabou. Só que eu acho que isso, essa ideia do morreu, acabou, é muito assustadora para muitas pessoas. Eu estava conversando com um amigo meu, um amigo de infância, assim, meu amicíssimo, a gente cresceu juntos e eu cresci na igreja, eu fui da igreja batista até os meus 16, quase 17 anos. Então eu passei muito tempo da minha vida na igreja e muito tempo acreditando de verdade naquilo, assim, eu era muito ativa na igreja e tudo. E esse meu amigo também, né, a gente cresceu juntos na igreja, então ele também por muito tempo da vida dele, teve uma fé muito forte e tudo, e ele teve um rompimento de fé diferente do meu, ele não rompeu com a fé dele tanto assim do jeito que eu rompi. E a gente é muito próximos, né. E aí um dia a gente estava na academia juntos, e aí eu estava falando porque para uma matéria que eu tô fazendo pra faculdade, eu fui num terreiro de Umbanda e eu fui numa igreja, neopentecostal. E assim, eu respeito muito todas as fés e todas, as demonstrações de fés né, ritos religiosos, eu tenho muito respeito por isso. Eu tenho muito interesse também, eu adoro conhecer sobre essas coisas. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada ainda a questões teológicas cristãs, porque eu gosto muito de conhecer, de saber. Então é um tema que, né, eu gosto, por isso até que eu tô fazendo a matéria, né. E aí nessa matéria a gente visitou esses lugares, e aí eu estava contando para o meu amigo como foi, né, voltar depois de tanto tempo a de certa forma frequentar, né, espaços religiosos, assim, de cultos. E eu falei com ele que eu não senti nada, não senti absolutamente nada em nenhum dos espaços, estava muito preocupada em ambos os lugares de demonstrar muito respeito pelo lugar e pelas pessoas e pela fé delas. Então, no terreiro que eu fui, eu recebi o passe, eu conversei com o preto velho, eu fiquei com muito receio, tipo assim, do jeito que eu entrava e de que eu saía para conversar com o preto velho, eu também conversei com a baiana. Acendi as velas, participei de tudo mesmo, assim, aí falaram, me passaram, tipo, pra eu tomar uns banhos, e isso aí eu não fiz, eu não tomei os banhos de ervas, e nem acendi a vela, porque isso eu teria que fazer aqui em casa, e como eu não acredito nisso, eu achei que não tinha sentido, assim, eu fazer, então isso eu não fiz. Mas dentro do culto eu fiz tudo o que tinha pra fazer, assim, tudo que tinha direito eu estava fazendo. E na igreja também, na igreja, evangélica neopentecostal que eu fui, eu também fiz absolutamente tudo que eu tinha direito. Eu cantei no louvor, eu li a Bíblia, e assim, eu cantei no louvor principalmente porque como eu cresci na igreja, né, passei boa parte da minha vida na igreja, eu sabia muitas músicas. Então eu cantei as músicas que eu sabia, as partes que eu sabia e, nossa, a moça que cantava nessa igreja, ela cantava muito bem. Mas aí eu estava contando pra esse meu amigo como é que foi essas minhas experiências, assim, o tanto que eu fui muito com o coração aberto, muito disposta a ouvir com sinceridade e levar aquilo a sério, porque eu acho que não só, assim, mostrar respeito, mas levar aquilo com seriedade também, né, porque aquelas pessoas ali, mesmo que a gente não professe a fé que elas professam, eu acho que a gente tem que respeitar não só da boca pra fora, mas ir com o coração aberto pra aquela palavra, pra aquela bênção, enfim. E aí eu falei para o meu amigo, falei: "Cara, senti nada, absolutamente nada". Achei muito legal, achei muito interessante, né, eu nunca tinha ido num terreiro, então pra mim foi muito legal ter essa experiência. Eu também nunca tinha ido numa igreja neopentecostal, assim, eu cresci numa batista tradicional, então foi bem diferente, mas muito legal, achei bem, diferente, assim, mas não senti nada e eu fui muito com o coração tranquilo. E aí eu falei com ele, falei: "Véi, eu acho que realmente eu não acredito em nada".
eu sou ateia, não consigo sentir nada, e não vejo sentido, assim. Eu acredito muito nas pessoas que falam que professam uma fé, que têm um sagrado, eu respeito muito isso, mas isso não faz sentido na minha vida, eu não vejo isso como parte da minha vida, pelo menos da minha vida hoje, né, eu não sei daqui a, sei lá, quanto tempo, se eu vá até alguma fé, até alguma religião, eu também não digo que seja impossível, mas hoje eu não tenho, e aí meu amigo falou tipo assim: "Nossa, eu queria ser como você, eu queria pensar que quando a gente morrer, acabou, acabou, mas isso me dá pânico". E eu falei: "Oxi", eu disse: "Oxente". Isso é um medo que eu não consigo entender, porque pra mim não faz sentido. A na minha c na mi no que eu entendo hoje, eh, o nosso medo e os nossos sentimentos, eles estão 100% atrelados à nossa existência. Eu não sofri antes de eu nascer, no meu entendimento, eu não estava sofrendo antes de eu nascer, porque eu não estava existindo, então o meu sofrimento, ele está intrinsecamente ligado à minha existência. A partir do momento que eu não existir mais, eu não vou sofrer. Então não faz sentido eu eu me desesperar com, a não existência, porque eu não vou existir, né, então eu não vou saber. Mas eu acho que aí o medo não é da não existência, e sim o medo da incerteza, né, o medo do não saber, porque eu acho que o medo tá muito do não saber. Eu não sei se a gente tem, não, acho que a gente tem medo sim do que a gente sabe. Mas eu acho que o medo também se revela muito no que a gente desconhece, porque a gente não sabe o que é não existir. Então, a não existência pra gente a gente tem uma incapacidade absoluta, eu acho, de compreender o que seria a não existência, porque a gente só consegue pensar nas coisas existindo. E aí pensar nesse não existir é muito longe, é muito abstrato. Só que é uma coisa que eu não me prendo. Mas eu acho que é uma coisa que leva muitas pessoas pra religião e pra fé, porque esse medo, ele é extremamente angustiante, eu acho que até mais angustiante do que todos os medos que eu estava tendo em relação, à formação de família, medo de pagar conta. São medos muito concretos, mas são medos que eventualmente a gente vai ter a prova disso, né. Eventualmente eu vou sair da casa dos meus pais, eventualmente eu vou constituir minha família, eu vou pagar minha conta, ou eu não vou pagar minha conta e eu vou ter a materialização do meu medo. Então eu vou saber se eu vou ter dinheiro ou não. Eu vou saber se, eu vou constituir uma família ou não, e em certa medida eu ainda vou ter uma margem de manobra para tudo isso? Eu ainda vou poder, tipo assim, se um mês eu falhar de pagar minha conta, eh, não vai ser o fim do mundo, eu não vou morrer por causa disso. Eu posso ficar muito triste, muito mal, muito lelé da cabeça, e posso ficar também muito lelé da cabeça se eu não construir uma família do jeito que eu quero e tudo mais, mas ainda existe uma margem de manobra e talvez um jeito de me realizar de outras formas. Mas a não existência, ela te impossibilita completamente, né, porque se for na não existência onde a tristeza absoluta se materializa, eu não tenho o que fazer, eu só vou sentir a tristeza absoluta e acabou. Ou tudo o que eu fiz, né, se a não existência é a partir da minha morte, não tem como eu refazer nada, não tem como nada ser refeito nesse cenário. Eu acho que por isso que ele é aterrorizante, assim, de tal forma, né. E aí eu acho que é por isso que o sagrado, ele ocupa um lugar muito importante, porque aí eu não tenho essa preocupação, porque algo vai me tirar disso, porque eu não tenho essa capacidade nem de imaginar isso, mas aí eu crio uma coisa que também tem uma capacidade maior ainda, que aí vai me tirar desse lugar. Enfim, não foi tão psicanalítico, né, mas eu acho que eu segui muito a minha neurose, eu acho que foi um fluxo de neurose muito, muito bom. Mas basicamente é isso, assim.
O medo é paralisante e às vezes o que a gente tem é medo e não ansiedade, ou os 2, né. Eu esqueci dessa possibilidade, as coisas elas não precisam ser excludentes. A gente pode sentir medo e pode ficar ansioso também, ao mesmo tempo. E às vezes, muitas vezes, é exatamente isso que acontece, né, uma ansiedade e um medo juntos. E o que eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é tentar fazer com que essas coisas não nos paralise. Que fritemos com a nossa neurose, mas que a gente não deixe que ela nos consuma absolutamente. Porque eu acho que aí sim, aí é um cenário que a gente tem que ter muito medo e fugir dele de todas as formas, que as nossas neuroses e que os nossos medos nos engulam e nos paralisem. Aí talvez seja o mais próximo da não existência que a gente chegue mesmo existindo, né. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio do Fluxo de Neura. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido, né, traçar um fluxo mesmo onde vocês pudessem acompanhar o meu raciocínio um pouco. Siga o Fluxo de Neura, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Siga a gente no Spotify, no YouTube também. Assista os episódios na íntegra e os cortes também, às vezes é interessante a gente assistir pequenos cortes, pra gente ficar refletindo sobre um ponto específico maior. Eu ainda não sei como é que eu vou recortar esse episódio, mas eu irei fazer alguns mini vídeos desse grande vídeo. Enfim, espero que vocês gostem. E se vocês gostaram disso daqui, desse fluxo de neurose, se vocês têm uma mente neurótica também, a gente se vê semana que vem, né. Então é isso. Tchau.